Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A cidade de Rivergate parecia, à primeira vista, incorporar a harmonia perfeita de uma pequena cidade provinciana. Suas ruas, ladeadas por árvores altas de galhos luxuriantes, pareciam se estender até o infinito, como se convidassem à tranquilidade. Os postes de luz, alinhados como sentinelas silenciosas, criavam uma luz suave e acolhedora nas calçadas de paralelepípedos que serpenteavam entre as antigas casas de tijolos. Os moradores, em suas rotinas diárias, cruzavam-se sem realmente se verem, ocupados com seus próprios mundos, suas próprias preocupações. Mas por trás dessa fachada calma escondia-se outra realidade. Uma realidade feita de silêncios sufocantes, paredes invisíveis e olhares desconfiados. As tensões subjacentes eram onipresentes, muitas vezes ignorados. Às vezes sufocados pelo peso das aparências. Em bairros como Greenwood, as tensões sociais não se limitavam a fatos visíveis. Elas se escondiam em conversas sussurradas, em portas que se fechavam quando certas pessoas chegavam, em oportunidades que não eram oferecidas, em olhares furtivos. Os habitantes de Greenwood sabiam que o justiça aqui não era o mesmo para todos. Preconceitos eram invisíveis, mas poderosos, insinuando-se em todos os aspectos da vida cotidiana. Um ruído de fundo constante que ninguém ousava realmente confrontar, por medo de desafiar a ordem estabelecida. A injustiça estava presente, mas camuflada em discursos oficiais, em relatórios mensais, em estatísticas cuidadosamente selecionadas. E os mais vulneráveis, aqueles cuja cor da pele já os tornava invisíveis nas estruturas de poder, foram as primeiras vítimas. O agente Brian Ushley era um produto perfeito. Aos 42 anos, ex-soldado tendo se tornado policial, ele personificava o rigor e a ordem. Seu rosto, quadrado e marcado por anos de serviço, era bem conhecido no vestiário da polícia de Rivergate. Ele era aquele que não se comprometia, aquele que era chamado para missões importantes, aquele que nunca se deixava desestabilizar. Mas nos cantos escuros da delegacia, onde os verdadeiros rostos eram revelados, havia sussurros. Brian tinha preferências que alguns chamaram de óbvias e outros, mais sutis, chamaram de discriminatórias. O agente Huxley nunca escondeu sua visão da lei. Eu aplico a lei, mas você tem que saber onde procurar primeiro, repetia ele com frequência, com um sorriso satisfeito nos lábios, como se estivesse transmitindo uma verdade universal. Era uma frase que ecoava com frequência nas conversas informais dos policiais, mas nunca era questionada. Ninguém ousava confrontá-lo. Afinal, Brian era o modelo. Ele conseguia manter a ordem com mão de ferro, ele era o favorito dos superiores, aquele que foi condecorado, aquele que apareceu nos jornais por sua bravura. Mas por trás dessa fachada de unidade e disciplina, havia rachaduras que só aqueles dispostos a ver o invisível conseguiam perceber. Ninguém queria questionar a ordem que ele representava, até que ele cruzou o caminho da mulher do terno preto. Naquela manhã, uma ligação de uma central telefônica quebrou a rotina das patrulhas. Uma ligação simples e inofensiva. Mulher suspeita observando prédios municipais. Esse tipo de relatório não era incomum. Greenwood tinha a reputação de ser um bairro um pouco mais tenso e complexo. A vigilância era frequente. Brian sabia o que iria encontrar. Uma mulher negra provavelmente ali por algum motivo obscuro, segundo seu próprio julgamento. Pessoas como ela, em bairros como Greenwood, estavam sempre sendo vigiados. Ele chega ao local de carro com seu jovem colega, Tom, um novato ainda em treinamento. Os dois policiais saem do veículo, o calor do verão atingindo-os imediatamente. Brian dá uma olhada rápida ao redor e avista a silhueta de uma mulher negra, de pé, telefone na mão, observando os prédios administrativos. Ela parecia calma, quase fria, imóvel sob a sombra de uma árvore. Brian, já pensando em uma consulta de rotina, caminha direto em sua direção. Seu olhar se aguça analisando cada movimento dela. Ele não precisa fazer perguntas, já sabe o que vai fazer. Ele para poucos passos dela. O que você está fazendo aqui? Mostre seus documentos. A mulher não reage imediatamente, não responde de imediato. Ela vira a cabeça lentamente em sua direção, seus olhos encontrando os de Brian com uma calma desconcertante. Há um momento de silêncio. Não é um silêncio constrangedor, não, mas um silêncio imponente como se o próprio ar tivesse congelado. Eu trabalho aqui, ela responde, com a voz calma, mas firme. Ouvi-lo dizer isso deixa Brian perturbado, mas ele não deixa transparecer. Ele repete, num tom mais abrupto, não foi isso que eu perguntei. Identidade.
Ela não parece incomodada com o tom dele nem com a agressividade palpável em sua voz. Ela o encara, quase interrogativamente, como se tivesse a intuição de que tudo aquilo era apenas um jogo para ele. Então, sem pestanejar, ela diz estas palavras, num tom perfeitamente comedido. Agente Huxley, aconselho-o a falar mais baixo. O senhor não sabe com quem está falando. Isso é uma provocação direta. E Brian não suporta isso. Uma mulher negra que fala com ele assim, sem medo, sem submissão? Não havia espaço para isso em seu mundo. Controlar era seu território, e ninguém o desafiava sem pagar um preço. Ele não pensa. Levanta a mão e dá um tapa nela. Um estalo brusco ecoa, pesado no ar. Um gesto brutal, uma violência desprovida de qualquer justificativa, mas está feito. Ele bate nela. A multidão ao redor deles, silenciosa até então, congela. O som do tapa parece ressoar mais alto do que todo o resto. A mulher cambaleia um pouco, mas não cai. Ela se endireita com uma dignidade gélida, os olhos ainda fixos nele. Nada mudou em seu olhar. Ela sussurra, quase sem emoção. Você acabou de perder tudo. Nome do filho, Dr. Althea Monroe. Althea Monroe não era simplesmente uma agente de assuntos internos. Ela era uma força por si só, uma presença discreta, mas inabalável no mundo policial. Aos 38 anos, com um histórico acadêmico impecável e uma carreira dedicada à reforma das práticas policiais, ela havia deixado sua marca. Seu nome era respeitado, às vezes temido, nos círculos mais exclusivos da polícia de Rivergate, mas também pelas autoridades que sabiam que ela não se deixaria intimidar. Althea tinha uma visão clara, não se contentava em julgar. Queria mudar as coisas de baixo para cima, curar sistemas podres de dentro para fora. Chefe de assuntos internos como chefe da unidade especial de investigação ética. Ela era responsável pela integridade da própria polícia. Mas sua missão ia muito além do mero controle. Ela era uma guerreira invisível numa luta pela verdade, justiça e ética, lutando contra a impunidade. Durante meses, Althea liderou uma investigação discreta, disfarçada, sobre as práticas discriminatórias e abusivas que assolavam a polícia de Rivergate. Ela havia tomado a decisão de entrar em território hostil, em bairros como Greenwood, onde as tensões eram mais elevadas, onde a violência policial era mais acentuada. Ela sabia que, para ser credível, tinha de estar lá pessoalmente e observar, ouvir, documentar. Foi assim que ela chegou a este bairro operário sem avisar, optando por realizar seu trabalho de campo sem fazer um anúncio oficial. Era arriscado, mas ela sabia que era a única maneira de descobrir a verdade sem a influência dos filtros habituais. Althea não sabia que aquele dia marcaria uma reviravolta definitiva. Após observar o comportamento dos policiais, ela começou a reunir evidências, depoimentos de testemunhas, vídeos, relatórios oficiais. Tudo parecia correr conforme o planejado até aquele exato momento. Quando Brian Huxley tinha dado um tapa naquela mulher negra, nela, tudo tinha acelerado. O que ela tinha observado em poucos segundos de confronto tinha mudado tudo. Em menos de 3 horas, o vídeo do tapa, gravado por um transeunte, circulava nas redes sociais. O rosto de Althea, marcado pelo impacto dessa violência gratuita, tornou-se um ícone de injustiça flagrante. Em menos de 24 horas, o vídeo estava sendo exibido em todas as telas. Jornalistas se divertiam, editorialistas analisavam e debatiam. Rivergate estava em polvorosa. Mas este era apenas o primeiro passo de uma revelação ainda maior. No dia seguinte, veio à tona um relatório da Corregedoria, escrito pela própria Althea. Um documento contundente. 146 páginas, investigação, provas e testemunhos. Este não foi apenas um incidente isolado. Foi o culminar de décadas de abuso, de práticas discriminatórias sistemáticas e de comportamentos tóxicos que tinha sido escondido, sufocado e ignorado. Testemunhos de vítimas foram suprimidos, policiais que desafiaram a hierarquia foram intimidados ou forçados a renunciar. Tudo sob o olhar complacente de altos funcionários da polícia de Rivergate. Mas a maior bomba, aquela que desestabilizou tudo, foi a revelação de que Brian Huxley estava no centro de 17 reclamações, 17 queixas, todas indeferidas. Às vezes até manipuladas para que nunca chegassem à luz. Ele foi um dos pilares de um sistema que fomentava a impunidade e o preconceito racial dentro do serviço. O impacto do relatório não tardou a chegar. Muito rapidamente, Brian Huxley foi suspenso de suas funções e convocado para comparecer perante um comitê de investigação. Era a primeira vez que ele tinha que responder por seus atos perante uma autoridade que não se deixava corromper, a primeira vez em que sua autoridade não era apenas uma fachada. E ele sabia que desta vez o poder do silêncio não funcionaria.
Na época de sua audiência, Brian apresentou-se como vítima. Um homem sobrecarregado por uma conspiração de pessoas que, segundo ele, buscavam destruí-lo. Negou tudo, repetiu que agira de acordo com as regras da lei, que apenas exercera sua autoridade. Clamou contra a injustiça, contra a acusação injustificada, e a uma armadilha armada contra ele. Mas quanto mais falava, mais se afundava. Suas palavras tornavam-se incoerentes. Suas negações pareciam cada vez mais frágeis diante de evidências avassaladoras. A plateia presente, assim como os membros do comitê, entendiam que ele só estava piorando seu caso. A audiência saiu do controle quando um dos ex-colegas de Brian, também policial, prestou depoimento. Ele revelou anos de assédio, intimidação e abuso psicológico sofridos por Brian Huxley. Suas revelações foram corroboradas por gravações em vídeo e depoimentos anônimos vindos dos bastidores. Uma verdadeira teia de mentiras e irregularidades estava se formando. Durante toda a audiência, Althea Monroe estava presente na sala. Ela não disse uma palavra. Observava, implacavelmente anotando, analisando cada reação, cada palavra. Ela não buscava vingança. Esse não era o seu papel. Ela tinha uma missão maior, mudar o sistema de dentro. Ela não estava lá para ser a justiceira que se vinga com um soco. Ela estava lá para finalmente conscientizar as pessoas sobre as reformas que precisavam ser feitas. As evidências eram esmagadoras, mas Althea sabia que a história não era escrita apenas com fatos, mas também com mudanças estruturais. Ela sabia disso. Rivergate precisava mudar, que a polícia precisava ser mais do que apenas um braço armado do poder. Ela sonhava com uma força policial mais justa, equitativa e humana. Mas também sabia que não seria fácil. Esse tipo de mudança levava tempo e muitas vezes exigia abalar os próprios alicerces da instituição. Então, embora ela pudesse saborear a queda de Brian Huxley, ela sabia que era apenas uma pequena vitória em uma luta muito maior. Ela finalmente olhou para cima enquanto a sala esvaziava e sussurrou para um colega próximo. E isso é só o começo. Rivergate merece mais do que isso. Vamos reconstruir, tijolo por tijolo. A batalha estava apenas começando. Uma noite, enquanto a escuridão caía lentamente sobre Rivergate, Tom, o jovem agente que acompanhou Brian naquele dia, apresentou-se à porta de Althea. Ele estava segurando uma casu entre as mãos, as palmas suadas, os dedos ligeiramente trêmulos, como se guardasse um segredo pesado demais para suportar. Tom, o agente em treinamento, aquele que ainda não compreenderá completamente a brutalidade do sistema ao qual pertencia, aquele que observara sem dizer nada, agora estava diante dela com um olhar desconfiado. Ele finalmente confessara sua parcela de responsabilidade. Althea abriu a porta calmamente sem fazer perguntas. Fez um gesto para que ele entrasse, e os dois se sentaram à mesa na quietude da noite. Eu menti no meu relatório, ele começou com a voz trêmula. Eu estava com medo. Medo de perder o emprego, medo de represálias. Mas o que ele fez com você, o que ele fez com os outros, é inaceitável. Não posso mais acobertá-lo. Ele colocou o arquivo sobre a mesa, ofegante. As páginas internas estavam marcadas, anotadas e continham detalhes que Tom não podia mais ignorar. O que ele tinha visto, o que ele sabia, ele não podia mais esconder. O tapa era apenas a ponta de um iceberg. Uma pequena parte de um sistema muito maior de violência e controle. Althea olhou para ele em silêncio. Não era um olhar de julgamento, mas de compreensão. Ela sabia que o medo havia governado suas escolhas. Medo da hierarquia, medo das repercussões, medo de perder sua identidade dentro da instituição. Ela também sabia que a verdadeira coragem não veio da força bruta, mas da capacidade de confrontar as próprias fraquezas e se rebelar contra a injustiça, não importando o custo. Obrigado, Tom, ela disse finalmente com as palavras moderadas. O que você está fazendo não é corajoso. É certo. Você fez o que era certo. O jovem pareceu relaxar um pouco, embora o peso de suas palavras ainda pesasse sobre seus ombros. Mas, no fundo, ele sabia que havia cruzado um limiar. Não era mais apenas uma testemunha silenciosa, mas um agente de mudança. Ele escolheu ficar do lado da verdade. Althea não tinha apenas derruba um homem, ela havia aberto uma violação no sistema. Uma brecha que deixou a luz passar onde havia sombras há muito tempo. Uma brecha que permitiu outras vozes para finalmente se levantarem, aqueles que tinham sido sufocados, ignorados, denegridos. Ao derrubar Brian Huxley, ela não estava apenas destruindo uma figura de autoridade corrupta, ela estava abalou os alicerces até mesmo da instituição policial.
Os ecos do evento se espalharam muito além das paredes da sala de audiências. Os cidadãos de Rivergate começaram a se mobilizar. Manifestações ecloem em vários bairros, mas especialmente em áreas historicamente marginalizadas como Greenwood, onde a raiva acumulada ao longo de décadas finalmente procurou ser liberada. As ruas, antes silenciosas diante da injustiça, agora ressoavam com canções de protesto, slogans e gritos de esperança. A unidade da polícia não estava mais imune à luz do dia. As autoridades, pegas de surpresa, começaram a reagir. Novo programa de treinamento sobre preconceito racial foi criado na esperança de conscientizar os agentes, ensinando-os a entender e desconstruir seus preconceitos inconscientes. O recrutamento foi redesenhado, com maior ênfase na diversidade e inclusão, na esperança de construir uma força policial mais representativa da população que deveria proteger. Mas a reforma mais importante, que marcou uma viragem decisiva na estrutura de poder, foi a criação de um conselho independente de supervisão civil. Este conselho, liderado por pessoas de bairros que há muito tempo são discriminados, tinha a missão de supervisionar ações policiais e para garantir que as reformas não fossem apenas promessas vazias. Esta era uma nova instituição, nascida do desejo de justiça e transparência. Um ano depois, em um centro comunitário de Greenwood, um grande evento estava acontecendo. A sala estava lotada. Crianças, do mães, do antigo, dos jovens adultos. Todos vieram para ver a senhora do terno preto. Eles vieram para ouvir a mulher que mudará o curso da história da cidade. As paredes estavam cobertas de retratos e fotografias dos eventos que levaram a essa transformação. Althea Monroe tornou-se mais do que apenas uma figura icônica. Ela se tornou um símbolo de luta e esperança. Quando Althea subiu ao palco, um silêncio profundo tomou conta da sala. O ambiente estava carregado de emoção, expectativas, mas também reconhecimento. Seu olhar percorreu a plateia e um calor suave emanava de seu rosto. Seu terno preto, que simbolizava sua dignidade e resiliência, parecia quase brilhar sob as luzes. Ela respirou fundo e fixou o olhar na plateia antes de começar a falar. Não quero que meu tapa seja sua justiça. Quero que seja seu chamado para acordar. Ela fez uma pausa, seus olhos brilhando de determinação. Não fui eu quem foi atingida. É o que eu represento, uma mulher negra que tem seu lugar, seu distintivo, sua voz. E você também tem essa voz. Não deixe ninguém apagá-la novamente. As palavras de Althea ressoaram profundamente na alma de todos os presentes. Não era simplesmente um apelo por justiça, mas um apelo por ação coletiva. Ela falava não apenas por si mesma, mas por todos aqueles que permaneceram em silêncio por muito tempo, por todos aqueles que foram silenciados por sistemas de poder injustos. Naquele dia, Greenwood não celebrava apenas a redenção de uma cidade ou a queda de um homem. Celebrou uma vitória coletiva. Ela comemorou o despertar das vozes que nunca mais seria sufocado. Althea, neste palco, era mais do que uma heroína local. Ela era o catalisador de uma mudança profunda. E tudo começou naquele momento, naquele preciso momento, no coração da comunidade de Greenwood.